seja bem-vinda, viu, Evânia? Muito Obrigada, obrigada obrigada. por você aceitar esse convite assim tão prontamente. Eu estava dizendo aqui para as pessoas, né, que você é aquela irmã guerreira do desafio mesmo. Não tem Glória a desafio Deus. que o Senhor coloque na mão dela que ela não tope. Isso aí Graças a gente, isso aí Deus. é café pequeno para essa mulher, viu? Porque Oh, quem meu Deus. conhece um pouco da história dela vai ver que isso é desafio. O nome dela é desafio. Então, Amém. graças Glória a a Deus, Deus, Rosana. por esse momento aqui. Seu Então, eu amor. estava dizendo aqui, já compartilhei com eles, Evânia, que nós vamos estar meditando no texto de Tiago, né, a carta apostólica de Tiago, capítulo 4, os versículos 1 a 10, certo? E eu vou começar a ler aqui a minha versão é a revista atualizada, né? Se você tiver uma outra, você acompanha aí. A Vitória, pode ver aquele barulho lá que tá. Tem um barulho aqui me atrapalhando, gente, um barulho doméstico, né? Mas faz parte. Mas Tiago 4, versículo 1 diz: De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Amém. Glória a Deus. Amém, Senhor. O Espírito nos conduz aqui nesse momento, né? Amém. Irmã irmã Evânia, irmãos que nos escutam nesse momento, né? Eu tenho ouvido, talvez você tenha ouvido pelo noticiário, talvez você tenha ouvido alguém comentando, alguém próximo, um familiar, talvez você tenha vivido isso dentro da sua própria casa, né? De que esse tempo de quarentena, ele tem como que evidenciado, né, no meio das famílias, alguns conflitos, né? Alguns conflitos que talvez alguns estivessem até assim adormecidos pelo fato da gente passar tão pouco tempo com os nossos familiares, pelo fato da gente desfrutar tão pouco tempo juntos, né? As pessoas hoje praticamente elas passam um dia fora, a maioria delas, né? Até mesmo nós cristãos passamos o dia fora e temos a casa como um dormitório. É um lugar para vir dormir. Então, é muito pouco tempo, né, de relacionamento. Muitas vezes a gente passa mais tempo se relacionando com as pessoas no nosso trabalho, 8 horas por dia, do que propriamente com os nossos familiares, né? E essa convivência forçada, né, a isso que foi produzido durante esse período de quarentena, né, ele tem gerado uma certa inquietação nas famílias, né? Ele tem gerado alguns até conflitos abertos, né? E outros conflitos velados, né? Outras dificuldades que têm surgido nesses relacionamentos. As pessoas estavam nem acostumadas mais a ter que conviver o dia todo, né? Com aquela pessoa, com aquela outra pessoa, com várias pessoas, né? Cada uma diferente, cada uma com seus gostos, cada uma com seus desejos, com as suas formas de agir e de reagir. Então, assim, é baseado nisso, né, que parece que tem sido uma preocupação geral das pessoas, como conviver nessa situação, né? É que a gente traz o texto de Tiago, porque a Bíblia ela tem resposta para todas as inquietações do nosso coração, né?
Ela É traz verdade. essa resposta, não é, Evânia? E assim, eu fico pensando aqui, né? E tem guerras, né? E tem guerras e conflitos entre nós. Como é que pode ter guerras e conflitos entre pessoas que se amam, né? Porque na família se pressupõe que o vínculo que nos une é o afeto, né? É o amor, né? Esse é o vínculo principal que você tem dentro da família, né? Então, há guerras e conflitos entre nós? Fomos surpreendidos, nós cristãos, vamos falar de cristãos, né? Eu não estou falando nem dos de fora, eu sei que tem alguns Vamos falar de que nós, estão nos né? ouvindo aqui, Da igreja. alguns estão nos ouvindo que ainda não professam a fé no Evangelho de Jesus Cristo, no Evangelho da Graça, mas eu quero falar primeiramente dos cristãos, né? Nós fomos Sim. surpreendidos, né, nessa quarentena, estamos surpresos de que tanta confusão, tanta picuinha, tanto probleminha tenha nascido dentro de casa, coisa que a gente achava que já estava superado ou que a gente não estava esperando, né? Evânia, o que é que você acha, minha irmã? Fala aí alguma coisa. Olha, minha irmã, graça e paz a todos os irmãos que estão nos ouvindo, viu? Exatamente, é isso que nós temos que ver, que Tiago está tratando da igreja, né? Está tratando de nós, está levando uma palavra para os irmãos, né? E ele diz que existe contenda entre os irmãos. Aí, por que que existe, né? Diz que é porque existe uma batalha, são assim, desejos que batalham dentro da pessoa, atrás de alguma coisa, né? Assim como reconhecimento, como posses, mais dinheiro, posição social. Às vezes isso acontece dentro de casa. Uma disputa por exemplo, com um irmão que acha que os pais querem mais, bem, o outro não. E então a gente vê surgindo dentro de casa. E eu creio, Rosana, que nesse momento aonde nós fomos trazidos todos para dentro de casa, eu creio que Deus tem propósitos para que nós, como família de Deus, possamos descobrir aonde estão aquelas coisinhas que nós guardamos, escondemos, né? Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Não, eu amo você, mas aí, como você diz, estou fora, não estou aqui tendo que suportar você. Então, nós vamos levando. Mas eu creio que Deus nos trouxe, né? Para perto, Verdade. porque nós somos família de Deus, né? Ele tem projetos lindos para nós como família de Deus. Nós não podemos ser parecidos com a família de fora. Nós temos que ter Verdade. outro exemplo. E a gente não se admira porque nós somos falíveis, nós somos humanos, nós temos nossas limitações. E estamos sendo podados por Deus, estamos sendo trabalhados. E esta hora, Rosana, eu creio que é uma hora especial para nós, para que a gente esteja realmente vendo o que é que está aqui batalhando dentro de mim, que eu preciso cuidar, para que eu possa estar bem no seio da minha família, certo? Pastora Evânia, simplesmente quase você fechou já o estudo de Tiago, Meu Deus porque do céu. eu acho que nós estamos assim, é o mesmo Espírito, né? É o mesmo Espírito, é o Espírito Amém. Santo que revela essas coisas, né? Eu achei Amém. lindo que Amém. você falou essa questão de que Deus tem um propósito em tudo, né? Sim. As pessoas geralmente imaginam que as coisas vêm para destruição, né? Ai, quantos divórcios vão sair disso? Não, gente, misericórdia. Né? Deus nos traz essas situações muitas vezes e Ele quer tirar de nós algo bom. Né? Ele quer Exato. tirar de nós, Deus tem propósito de nos edificar, de construir, né? E não de destruir. Quem vem para matar, roubar, destruir é Satanás. O Senhor Exatamente. Jesus vem para trazer vida. Agora, você falou uma coisa muito importante: o que Deus quer é que essas coisas, esses desejos, você falou em desejos, essas batalhas interiores nossas, elas sejam reveladas Sim. à luz do Evangelho para que sejam tratadas pela palavra do Senhor. Palavra Exatamente. poderosa do nosso Senhor. Aquilo que nós já temos ouvido nesses dias, a tão plena e poderosa salvação. Porque ela vem para remediar, para tratar e para banir essas coisas também na nossa vida, né?
e nós estamos em tratamento, né, irmã Ivânia? A gente não está pronto sim, ainda. todo o tempo, é isso? né? Todo o O tempo. tempo todo em tratamento. Então, assim, eu achei interessante você falar nisso, porque você trouxe na perspectiva aqui que a mesma que Tiago coloca, né? De onde Tiago ele faz uma pergunta, né? Ele faz uma pergunta: de onde procedem essas guerras? De onde apareceu isso, minha gente? Pelo Sim, amor de Deus, dentro da minha santa casa, né? De onde é que apareceu isso? Dentro da igreja, meu povo? Isso é sim, sim, estranho, né? E sim. Tiago pergunta: de onde é que vêm essas guerras? E tem guerras e contendas entre vocês? E de onde vem isso? De onde? Aí ele mesmo pergunta, ele responde, né? De onde, se não dos prazeres que militam na vossa carne? Então, Tiago faz a gente olhar para dentro de nós mesmos. Olha, isso não é coisa estranha, isso não é coisa do capeta. Não, isso, claro que o capeta, ele colabora, porque ele ama isso aí, né? É, Ele ama suscitar essas contendas. é. Mas assim, Tiago diz, olha para nós. Isso vem dos prazeres que estão na própria carne. A própria carne, né? Porque a carne, ela milita contra o espírito, para que a Sim, gente não venha fazer aquilo que a gente deseja. Então ele diz, olha para o coração. E ele nos leva a olhar para o nosso interior. E ele vê, como Jesus dizia, né? É do interior, é do coração onde que procedem os maus pensamentos, que procedem os maus desejos, são dessas coisas. E Jesus dizia, você não se suja, não é das coisas que vêm de fora para dentro, não. É das coisas que vêm de dentro para que saem fora. de dentro para fora, né? É, E é. eu estou me lembrando que a gente está nesses dias, né, Evânia, num exercício muito grande de limpar tudo com álcool, higienizar tudo que vem de fora para dentro. Sim, Isso é muito é. bom, viu, gente? É para fazer isso mesmo e eu faço isso. Mas é hora do Senhor também estar nos chamando para fazer uma higiene do que está dentro, Essa limpeza. do que está dentro. Essa É, limpeza pela é, palavra do é, Senhor, né? é sim. E a resposta realmente ela está dentro dessa questão da guerra dos desejos, né? Nós temos desejos, né? Como a pastora Evânia citou alguns deles, nós temos desejos do nosso coração que são desejos que às vezes são contrários ao desejo do outro, porque o outro também tem os dele, né? E esses desejos conflitantes é que geram muitas vezes essas guerrinhas dentro de casa. A gente costuma, às vezes, sublimar isso aí e dizer assim: ah, mas essas coisas acontecem porque aqui em casa tem fulano que tem um temperamento muito difícil. Fulano tem um temperamento muito ruim. Será que isso é problema de temperamento? Eu acho que a Evânia desconectou. Ela retorna, né? Eu vou tentar conversar um pouco com vocês sobre isso. Claro que temperamento, a forma, você sabe que tem pessoas que são mais tranquilas, né? Tem pessoas que são mais calmas, mas tem pessoas que são mais agitadas, são mais, extravasam mais os seus sentimentos, suas reações. O ser humano é assim, né? Divide-se entre introvertidos e extrovertidos. Mas isso não é questão de temperamento, gente. Você tem pessoas calmas, também quando pisam nos seus calos, elas Aí eu tá reagem de ligada. maneira Pronto. negativa. Voltei. Voltou, Evânia? Voltei. Evânia, eu tava comentando aqui, mas eu quero que você comente também, tá certo? Eu comecei, porque como você estava fora do ar, né? De que essa não é só uma questão de temperamento, né? Porque às Não, vezes você tem não. pessoas que têm um temperamento calmo, mas pisa no pé dela, pisa lá no Sim, calo, que ela às é. vezes reage de forma, Sim, né? sim. Uhum. E outra coisa, às vezes a reação não é para fora, mas é para dentro. Então, Sim, quando você, por exemplo, é uma pessoa que você consegue sublimar as coisas e você, quando te ofendem, quando te cutucam, quando te ferem, você se fecha como aquela florzinha, como aquela plantinha que se fecha, isso não deixa de ser uma reação negativa também. Porque embora ela não extravase no outro, mas ela tem repercussão no outro, porque eu me fecho para o sim, relacionamento com o sim, outro, né? sim, sim. Com certeza. Mas eu queria que você comentasse um pouco disso aí, né?
Se são só os pavios curtos que tem culpa no cartório ou os quietinhos também tem? Não, com certeza, né? A palavra de Deus, ela diz que o Senhor, o Espírito Santo, nós temos que ser conduzidos pelo Espírito Santo, né? Ele nos dá mansidão, mansidão. Nós sabemos que há os temperamentos, aquele melancólico, há o colérico, há o sanguíneo, cada um age de uma maneira diferente. Por exemplo, assim, se deixar a natureza natural agir neles, nós vamos ver coisas terríveis. Mas todas elas têm que vir para o controle do Espírito Santo. E quando nós trazemos a nosso temperamento para o controle do Espírito Santo, então nós vamos agir como Cristo. Nós vamos ter as nossas ações como Cristo, né? Então necessitamos colocar debaixo da ação de Deus o nosso temperamento. Verdade. Verdade, minha irmã. Verdade. E só a palavra de Deus, e só Cristo, só a ação do Espírito Santo em nós é que vai revelar as causas, as raízes profundas das nossas reações, né? Por que nós queremos o que queremos, né? Nós falamos que a raiz dos conflitos está nos desejos, né? Nos desejos interiores, naquilo que eu tenho lá no meu coração, que eu desejo para mim, que eu acho que é satisfatório para mim e que às vezes conflita com o que o outro deseja também. E Tiago, ele vai mais fundo nesse desejo, nessa análise do nosso homem interior. Ele diz o seguinte, ele vai mostrar que o desejo está ligado a uma idolatria do coração. Aquilo que falou lá em Ezequiel 14:3, né, que os homens levantam ídolos dentro do seu coração. E ele não está falando de imagenzinha, de escultura, nem quadrozinho que você bota na parede, não. É lá dentro do coração a gente estabelece coisas que para nós, coisas imateriais, né? Não são coisas materiais, são coisas imateriais, valores que para nós cultuamos esses valores e colocamos eles num altar. E na hora que a pessoa mexe naquele seu ídolo, né? Na hora que ela cutuca o seu ídolo, aciona um gatilho em você. E aí você reage da pior forma. Né? E então é bom, nesse sentido, a gente prestar atenção aos nossos gatilhos. Toda vida que você reagir com raiva, com mágoa, com excessiva tristeza, algo que alguém fez, vê se o que é que tem dentro do seu coração que está fazendo você reagir daquela maneira. Geralmente tem um ídolo ligado a isso aí. Sim. E eu quero só finalizar para a Evânia comentar. Por que eu sei que Tiago está falando dessa questão de idolatria? Porque no versículo 4, ele começa a falar... Primeiro ele falou nos desejos, né? Ele diz, a cobiça. Você cobiça e não tem. Você inveja e não tem. Você guerreia e não tem. Você pede, você não pede. E quando você pede, você ainda pede mal. Você quer esbanjar nos seus prazeres. Quer dizer, ele está falando aí de cobiça, de inveja, de autogratificação. São desejos do coração. E esses desejos, eles estão ligados a um ídolo. E por que eu sei disso? Porque quando eu vejo aí nos versículos 4 e 5, ele usa expressões que na Bíblia Deus fala com relação à idolatria, e somente com relação à idolatria. Infiéis, né? Em outras versões ele chama adúlteros. Gente, isso é sério. Deus está nos chamando de infiéis e adúlteros. E Deus, ele só se refere ao seu povo com essas expressões, quando ele se referiu a Israel, quando nós estamos sendo desleais para com eles, quando nós estamos colocando algo ou alguém adiante dele, na nossa afeição, no nosso amor, no nosso buscar. Então, isso se configura idolatria. Né? E outra expressão que ele usa no versículo 5 é a questão do ciúme de Deus. Ele diz, o Espírito tem ciúme de nós. O Espírito que habita em nós, ele tem ciúme. Ele nos anseia por nós por ciúme. Por que é que o Espírito está com ciúme? Quem despertou o ciúme do Espírito? Nós, porque nós colocamos alguém ou algo no lugar do nosso Deus. E o Espírito sente. E ele tem ciúme de nós, porque esse coração foi criado para um amor único. É verdade. Pode falar, irmã, eu estou falando demais. Amém, glória a Deus. Exatamente, essa palavra aqui do verso, né, do 3, ele diz, pedi e não recebeis porque pedis mal, né? Então, muitas vezes, os nossos pedidos, eles estão relacionados
com o nosso envolvimento com o mundo. Aquilo que o mundo faz, né? Nós, muitas vezes, por estar em amizade com esse mundo, nós começamos a pedir igual o mundo. Esquecemos de pedir o que realmente agrada a Deus, né? Então, por isso ele nos chama de adúlteros. Por quê? Porque estamos indo para outro lado, estamos deixando o Senhor e buscando coisas que não agradam a Deus. É tanto que o Salmo 1, que a gente é muito lindo, ele diz que nós não devemos nos assentar na mesa dos pecadores. Por quê? Porque nós vamos ser influenciados. Muitas vezes, se nós tivermos aquele tempo sempre naquela mesa, não para evangelizar ou para ganhar alguém para Jesus, mas está ali por deleite, nós vamos ser envolvidos com os pensamentos do mundo. E aí vamos ficar divididos. O Senhor diz que até fala assim, vocês têm o ânimo dobre, né? Uma hora isso, são de coração Senhor, dividido. Outra hora é assim, e Deus não aceita isso. Ele não aceita. Ele chama de adúltero, quer dizer, estão me trocando por outras coisas, né? E ele diz que nós devemos nos submeter à vontade de Deus, que é o versículo, né, mais adiante, né, Rosana? Isso. Pode ir para o mais adiante, porque a gente está aqui, já a produção aqui diz que a gente já extrapolou todo o tempo, nós estamos extrapolando. Então, Ivan, pode ir para o finalmente, que o finalmente é que é o importante, é a receita de Deus. Como é que a gente sai desse imbróglio, né? Então... Como é que a gente sai desse imbróglio? Então, eu acho que assim, tem 3 pontos que eu vi aí, 3 coisas importantes, mas uma é essa que você já falou, pode ir adiante. Não, mas pode falar. Pois é, então eu falei do perigo da gente ter amizade com o mundo, que ele fala aqui no 4, né, e no 5, né, que o espírito tem ciúme, que você já falou aí. E no 7 ele fala, sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Né? Então nós temos que nos sujeitar à vontade de Deus. Como nós vamos saber disso? Buscando a vontade dele na palavra. Em vez de nós estarmos nos associando com outras instruções, com outras coisas lá fora, nós temos que estar aqui na palavra de Deus para nos submeter à vontade dele, e então nós não vamos cair nós vamos resistir a Satanás com a palavra. Né? Vamos ser fortes, né? Amém. Amém. É isso mesmo, irmã Evânia. Era exatamente o que eu ia falar agora. Sujeitar a Deus é sujeitar a sua palavra, a sua poderosa palavra. Porque essa palavra, a obediência, a minha submissão à palavra de Deus, o meu crer, o meu aceitar aquilo que Deus diz a meu respeito, é isso que vai afugentar o inimigo, o ídolo da minha vida. Porque eu tenho... buscando a afeição de Deus. Ele diz no próximo versículo aí, uma outra coisa interessante, que é chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Eu acho lindo isso. Quando nós nos achegamos a Deus, eu comentava isso com as irmãs hoje, acho que hoje, no grupo, no devocional. Na hora que você busca a Deus, quando você se inclina para Deus, quando você se aproxima de Deus, inclina seu coração para Ele, queridos, os outros desejos, os outros ídolos, as coisas passam a não valer mais nada. Porque Deus é o auge das delícias da nossa alma, né? Ele é o objeto maior do nosso apreço. Então, as outras coisas, aquilo que você desejar, que você achar tão importante, você passa a ver a pequenez da coisa. Você vê que na proximidade de um Deus tão grande, tão maravilhoso, aquilo já não vale mais tanto valor como você esperava. Aquele reconhecimento que a Evânia falou dos homens, não é nada diante do reconhecimento que eu sou para Deus. Não é isso? De Deus, tudo passa a ser relativamente menor diante do grande Deus. Né? Exatamente, é isso, Evânia? Né? É isso mesmo. Queria só ressaltar algo que, às vezes, os cristãos eles têm uma luta muito grande em, como diz, colocar Satanás para fugir, porque a palavra dele sujeitai-vos a Deus e o diabo fugirá de vós. E o diabo fugirá. Aí as pessoas, mas eu não consigo, eu sou muito tentada nisso, eu sou muito tentada nisso.
se submeta a Deus, né? Coloque-se debaixo dessa mão poderosa, desse amor tão grande de Deus, que Satanás ele não vai gostar disso, ele vai fugir, né? Não Ele tem vai fugir. segredo, não tem segredo, né? Ele é quem vai fugir de nós, não é isso, Evânia? Tem que fugir de nós, ele tem que fugir de nós. Amém. Então, e por último, assim, ele encerra com um ato assim de contrição, né, que a gente chama de quebrantamento diante do Senhor. Eu acho tão importante porque Tiago coloca as coisas nesse ponto. Olha, quando nós nos deparamos com essas situações tão feias da nossa alma, coisas que a gente já não gostaria, né, coisas do velho homem, coisas que não faz parte mais da nossa vida, que a gente não gostaria mais de ter que se deparar com essas situações, tudo que nos resta, além do que nós já falamos aqui, do sujeitar-se a Deus, do se achegar a Deus, é nos aproximar de uma forma humilde diante do Senhor, lamentando verdadeiramente. Nós temos que lamentar, queridos. Enquanto nós não lamentarmos o nosso estado, enquanto a gente passar a mão em cima da nossa própria cabecinha, né? É assim mesmo, Rosana, você é desse jeito. Enquanto nós estivermos acomodados, habituados às nossas mesmices, enquanto a gente tiver esse sentimento de autopiedade, né? A gente é muito frouxo com nós mesmos, e muito rígido com os outros, com o julgamento alheio. Enquanto a gente tiver nesse sentimento de autopiedade, ai, pobre de mim, eu já sou tão sofrido, já me massacraram tanto, a gente não vai chegar no ponto, né, o nosso coração aberto, quebrado realmente para Deus tratar. Então é um estado que a gente vai se humilhar diante do Senhor. Nada melhor do que se humilhar diante da poderosa mão de Deus, porque Ele é amor. E Ele vai, como Ele diz assim, o Senhor não vai pisar em cima da gente. Ele não vai quebrar a cana rachada. Exato. Ele não vai apagar o pavio que está só fumegando. Ele vai fazer o quê? Ele vai nos exaltar. Na nossa humilhação está a nossa exaltação. Exatamente, né? Esses desejos malignos, eles todos vão desaparecer quando nós nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus. Nós nos humilharmos ao Senhor. Então nós vamos ser livres desses desejos. Porque é uma luta que muitas vezes você não quer mais estar lá dentro. Mas quando nós nos humilhamos e dizemos, Senhor, conduz minha vida, nós vamos ser livres de tudo isso, né? Amém. É linda essa parte do 9, né? Que o Tiago chama para a gente olhar para nós e vermos o que é que nós temos. Como você falou aí, nós temos que reconhecer, né? Nós temos que ver e dizer, eu tenho isso. Eu sou invejosa, eu tenho que reconhecer que eu sou invejosa. Ah, mas inveja... Os outros podem invejar, eu não tenho inveja. Olhemos para nós, nos consultemos nosso coração, né? Amém. E vejamos como nós estamos e submetamos à vontade de Deus, porque nós vamos ficar livres de tudo isso. Né? No nome de Jesus. Amém. Palavra maravilhosa, né? Coisa linda é a gente ter um Deus como esse que nos faz tanto bem. Vamos orar, nós vamos encerrar. Amém. Eu queria pedir à irmã Evânia para orar nesse momento. Amém, amém. Senhor, muito obrigada, porque nós estamos aqui nesta hora falando da tua santa palavra, aprendendo, Senhor, porque cada vez que nós lemos, nós aprendemos, nós vamos ver como nós estamos, nos analisamos para melhorar diante do Senhor. Nós te agradecemos por essa hora que esse canal está aberto, e podemos, Senhor, assim falar e levar aos nossos irmãos, Senhor, um pouco da tua palavra. Muito obrigada por tudo, muito obrigada pelo teu amor e muito obrigada porque o Senhor está fazendo uma grande obra em nossas vidas. E nós queremos te agradecer tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Irmã Evânia, muito obrigada, pastora linda, por esse momento aqui tão bom, viu? Compartilhar esse momento aqui com todos nós. Ei, Rosana, se desse, a gente começava mais 1 hora, né? Mas assim Meu Deus, gente, vocês não queiram saber as nossas lives de devocional. Não tem limite, essas mulheres. Meus amados, que o Senhor abençoe a família de vocês. Nesse momento agora que é um momento de almoço, de reunião em torno da mesa, né?
que haja comunhão, que haja pacificação, e se há conflitos, que nós possamos aprender com o apóstolo Tiago, né, as lições, que possamos meditar nessas lições e abrir o nosso coração para que Deus trate, Amém. que nós saiamos mais maduras, Em nome de mais Jesus. alegres, mais felizes de Em todas nome essas de situações. Jesus. Em nome de Amém. Jesus, beijo. Beijo. Até mais tarde. Até mais tarde.